Pronto, então, muito bem. E nós estamos, então, iniciando o nosso estudo de hoje, nosso estudo mais aberto. E obrigada pela presença, muito bem-vindos. Gratidão a quem estiver ouvindo. Hoje nós temos um tema assim mais livre, e como coloquei há pouco, eu estou sempre aberta também a colocarem perguntas, a colocarem sugestões, e também na ausência ou quando ninguém se manifesta, eu trago aqui um assunto, e essa semana eu senti assim de comentar um pouco, é quase que um preparatório para a aula de quinta-feira, onde nós estamos estudando o capítulo 10, que é os ídolos da doença, mas onde Jesus começa a explicar como que nós ficamos doentes, que na aula anterior foi estar em casa com Deus, a nossa realidade, e a decisão por esquecer, que nós vamos ver em detalhes na quinta, mas sentido de já trazer uma pincelada da minha parte, então, de como que nós podemos fazer para lembrar a verdade. E antes de começar, então, de eu começar a colocar aqui o que eu senti de trazer, eu convido vocês a nós fazermos juntos, como nós sempre temos feito, o nosso compromisso, o nosso comprometimento com essa hora. É a nossa entrega de propósito ao Espírito Santo. Então, nós podemos nos preparar, nós aquietando, trazendo uma respiração mais pausada, uma respirada profunda, ou duas, três, ajudam a nós nos aquietarmos dos barulhos superficiais da mente e trazer a atenção para o agora. E nesse momento, nós estamos oferecendo a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo para que ele a use em nosso nome a favor de Deus, a favor do Cristo que é o nosso ser. Não que ele não o faria se nós não pedíssemos. Ele o faz porque é a única função dele. Mas nós pedimos para nós nos lembrarmos que nós estamos pedindo. As orações são assim também. Nós não precisamos pedir nada em oração, mas muitas vezes nós pedimos para nós nos lembrarmos de oferecer a nossa mente ao Espírito Santo. Ele está sempre na nossa mente. Inclusive, hoje, quando eu estive pensando assim no que trazer aqui para esse comentário, e pensei assim em falar do que seria lembrar da verdade, e me veio isso de comentar, que isso é uma frase retirada da lição que nós vamos estudar incompleta na quinta-feira, mas ela diz assim: oferece ao Espírito Santo apenas a tua decisão de lembrar da verdade. Então, o que o Espírito Santo precisa, na verdade? Apenas da nossa decisão de lembrar. E é o ego que gosta de colocar coisas a mais, dizendo que nós não estamos entregando direito, ou não estamos fazendo certo, por isso que isso continua nos incomodando. E o curso Jesus, ele é muito explícito, muito claro, quando ele nos diz que em qualquer situação específica, qualquer problema que nós temos, nós simplesmente precisamos escolher novamente, olhar de volta para essa situação, mas agora os olhos da verdade, ou seja, olhar de volta dentro da mentalidade do Espírito Santo. O que é estar na mentalidade do Espírito Santo? É pensar os pensamentos segundo o Espírito Santo. Pensar os pensamentos, por exemplo, que o curso, que o SEM, que um curso em milagres nos dá, porque o curso, eles são 1.300 e poucas páginas de pensamentos do Espírito Santo.
Jesus, que não tem mais ego na sua mente, ele nos dá com toda a clareza, com toda a nitidez, pensamentos. E assim, quando nós nos entregamos a permitir que esses pensamentos venham a nós não fizemos esses pensamentos, esse é outro ponto. O nós que eu digo é o nós individual. A consciência individual, ela não faz os pensamentos do Espírito Santo, ou não faz os pensamentos da mentalidade certa, mas ela aceita esses pensamentos que estão dentro de nós e fazem mais parte de nós do que o próprio ego, porque esses pensamentos, eles são a nossa realidade. Se nós somos criação de Deus, e não há dois criadores, o ego não é criador, o ego é só uma crença, o ego é um pensamento de separação, então o ego, ele apenas pega o poder de Deus que nós outorgamos para ele, e ele faz algo contrário a Deus com esse poder, mas ele não cria o poder. Então, se nós somos criação de Deus, os pensamentos do Espírito Santo, que nós nos referimos, há pouco eu falei que estão no 100, na verdade, isso é só um símbolo externo do que está na nossa mente. Todos os pensamentos de Deus e do 100 estão na nossa mente, mas na nossa mente certa. Quando nós pensamos separação de Deus, ou quando nós pensamos como que seria fazer algo além de Deus, nós nos colocamos numa condição de esquecermos esses pensamentos para poder pensar no mundo separado. Ou nós esqueceríamos os pensamentos de Deus e viríamos um mundo separado de Deus, a crença da separação nos levou a ver um mundo separado, que é o que os sentidos físicos nos demonstram, ou nós nem sequer sonharíamos com a separação se não tivesse acontecido isso. Então, o que aconteceu, na verdade, na nossa mente? Apenas uma decisão por esquecer os pensamentos de Deus. Então, nós não fizemos nada, não criamos nada, não criamos um mundo em guerra com Deus, mas nós imaginamos o mundo a partir da mente, imaginamos um mundo de guerra e de separação de Deus e projetamos esse mundo para fora da mente, projetamos nossa consciência para fora da mente também. Nós não estamos cientes dos pensamentos que passam na nossa mente. Só quem está ciente já da mente, quem está desperto da consciência individual, sabe os pensamentos da mente. É o caso de Jesus e de todos os demais despertos já. Então, consciências individuais não têm a lembrança dos pensamentos na mente e, entretanto, nós temos alguém ou uma resposta de Deus que guarda para nós esses pensamentos. E a esse guardador dos nossos pensamentos, que nós chamamos do Espírito Santo, que foi a resposta de Deus à crença de separação. Então, o Espírito Santo, se ele está na nossa mente, ele sabe dos nossos pensamentos, de todos eles. Ele está muito mais próximo da nossa mente do que nós mesmos, porque o que foi, então, essa decisão por esquecer? Foi uma decisão por esquecer da mente do Cristo, da mente de Deus, dos pensamentos do Espírito Santo, e ficar ciente de um mundo à parte, separado de Deus. E só depois que pensou-se o que foi feito, quando imaginou que afrontou a Deus, é que veio a ideia da culpa, é que entrou a ideia de pecado, é que entrou a dor e o sofrimento. Enquanto, como diz numa parte do curso, por um instante, esse mundo separado, ele foi amado pela nossa mente e Deus o permitiu, até mesmo pela lei da criação. Como não há duas vontades, se era nossa vontade ver o mundo à parte, o mundo à parte foi visto por um instante como um mundo perfeito, onde não havia a oposição e o sofrimento.
Isso na mente que projetou esse mundo e que não estava ainda se sentindo culpada. Então, essa visão é a que o Espírito Santo guarda para nós, para primeiro restaurar essa visão por um instante para nós, e no passo seguinte, restaurando essa visão, imediatamente também a memória de Deus e do Cristo retorna à nossa mente. Isso é a metafísica do que Jesus nos ensina, e ele a experienciou, e todos os despertos a experienciaram, e não é a gente diz um curso de Jesus porque para nós aprendermos ainda é interessante termos uma ilustração, um símbolo, mas Jesus já não é mais Jesus. Jesus é um nome para todas as consciências despertas. Então, Buda, Jesus, o São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, seja lá quem for que nós consideremos santos, que já não tem mais ego, estão nessa mentalidade, e essa mentalidade é nossa também. Só que pela decisão de esquecer do reino de Deus, ou da nossa realidade, para ver aonde daria uma fantasia de um mundo ilusório, nós perdemos, então, a consciência dessa verdade, ou desse fato, ou da realidade. Perdendo a consciência, nós estamos agora aprisionados dentro de um sonho. Então, a nossa realidade, isso também fala nesse estudo que vamos ter na quinta-feira, é uma consciência de sonho. É isso que nós temos aqui, consciências de sonhos. Tudo é sonho. Absolutamente tudo que os sentidos nos mostram. Então, a única realidade por detrás disso, dentro dos sonhos, é ainda nosso poder de escolher ou de decidir olhar de volta esse sonho. Mas por que precisamos olhar? Porque quando nós nos aprisionamos nele, é porque acreditamos na crença da separação, e o nome dessa crença, desse reino separado, ou desse universo todo, desse feito todo, nós chamamos de ego. Então, nós estamos no ego. E precisamos ver agora diferente. Precisamos ver com o Espírito Santo. Por isso que precisamos agora de um sonho de desfazer a culpa, de desfazer a crença de pecado dentro do sonho. Isso é olhar de volta tudo que nos afeta, todos os casos específicos, todas as coisas que nos roubam a paz, tudo aquilo que está obstruindo da nossa mente a consciência de quem nós somos, a consciência do Cristo, a consciência da unicidade, a consciência do nosso ser real. Isso está escondido devido a uma consciência de sonhos. Então, de dentro do sonho, porque só existe um poder, esse poder não pode vir de fora, o poder da decisão, de olhar diferente de dentro do sonho. E esse olhar diferente é a decisão de aceitar ao Espírito Santo na mente. E como é que nós fizemos, então, o convite ao Espírito Santo para olhar de volta uma situação que esteja nos afetando, está nos tirando a paz? Como que nós podemos sair do medo e escolher ao Espírito Santo? Na verdade, basta nós não nos opormos a ele. O medo é uma condição que se opõe ao Espírito Santo. E quando nós nos tornamos cientes disso, por um instante, cientes disso, nós podemos dizer: eu não vou olhar para aqui, para dentro do medo. Eu não vou olhar através dessa visão para isso que está acontecendo, que é o caso específico, que é aquilo que está perturbando e é aquilo que está tirando a paz. Nessa decisão
de não olhar através do medo, nós estamos abrindo espaço para o Espírito Santo, estamos convidando. Nós não precisamos fazer uma ladainha ou então rezar um terço para chamar ao Espírito Santo. O Espírito Santo está na nossa mente. Nós simplesmente precisamos, então, atender a condição pela qual ele pode ser ouvido por nós na nossa mente, e essa decisão é querer ver de forma diferente, querer ver a outra face dessa situação. A face da culpa, a face da dor, a face do ego, o mundo perceptual é perfeito em nos mostrar. Todos sabem o que é a face do ego, a face do sofrimento, a face da dualidade, do conflito, da dor, do medo. A outra face, a face da inocência, ela também está tão presente dentro da nossa mente quanto o medo. E ela é tão natural, ou mais ainda, quanto sentir medo. Por quê? Porque ela transcende o tempo e ela é real. O medo, ele teve nascimento e tem fim. Porque o medo, nós fizemos o oposto do medo, que é a nossa mentalidade certa, a nossa mentalidade de paz, ela vem da extensão dos pensamentos de Deus. Então, ela é tão eterna, tão imutável e tão permanente quanto o próprio Pai, quanto o próprio Deus. Então, ela é muito mais natural que sentir medo. Mas nós precisamos decidir não botar a nossa atenção ou a nossa fé naquilo que se opõe ao Espírito Santo ou ao nosso estado natural. E como que vamos fazer isso? Por isso que não é nós que fizemos, o Espírito Santo faz, o que tem que acontecer a partir dessa decisão pelo Espírito Santo. Nós, muitas vezes, o ego nos pega em dizermos que não aceitamos ainda o Espírito Santo, porque não sabemos como fazer no Espírito Santo. E nem precisaríamos de Espírito Santo se soubéssemos. O Espírito Santo justamente é a resposta de Deus para cobrir aquilo que nós esquecemos, aquilo que nós perdemos a consciência. Então, nós não precisamos saber como que o Espírito Santo vai fazer essa função dele, mas nós precisamos sim deslocar a nossa fé do medo para o Espírito Santo. E isso é uma decisão. É uma decisão que eu quero ver com olhos diferentes. Eu quero ver isso de modo diferente. Eu quero ver paz em lugar, em vez disso. Tem muitas lições no livro de exercícios que também nos orientam nesse sentido, para nós nos acostumarmos a desobstruir aquilo que está encobrindo a paz. A paz, ela é o material que a nossa mente é feita, porque a nossa mente é a própria mente de Deus. Não há um lugar onde começa a nossa mente e onde termina a mente de Deus. Ele se estendeu. E se Deus, que é o todo, que é a unicidade, que é só amor, e ele se estendeu a nós, então nós automaticamente nós temos as mesmas características de Deus. Nós não poderíamos fugir disso, mas nós podemos pensar que fugimos em fantasias, em imaginação. E é isso que esse mundo é, uma imaginação, uma fantasia. Mas sempre que nós relutamos em entregar mesmo a fantasia, mesmo a ilusão, para olhar de volta para ela a partir do Espírito Santo, não é porque nós estamos sendo fracos e não sabemos como fazer isso. É porque nós ainda não queremos voltar a Deus. A mesma decisão que aconteceu no primeiro instante de separação de Deus, ela volta a se repetir a cada vez que nós não olhamos para qualquer situação que seja
de volta com a mentalidade do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é que desfaz isso diante da visão dele que não tem contaminação com a inverdade. Ele que não se engana quanto à realidade. Nós, por termos por um instante acreditado na irrealidade, nós não temos mais a noção do que seja a realidade e a irrealidade, e por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Mas antes de aprendermos a escolher, então, pelo Espírito Santo, nós temos que aprender a discernir entre o ego e o Espírito Santo. Porque o ego, a partir do momento da separação de Deus, ele se passou por Deus. Ele que é a nossa criação, o nosso feitio, o nosso feito, nós outorgamos poder ao ego dele parecer ser o nosso criador. Agora parece que é o ego que é a criação da parte da nossa mente que está enganada, e nós somos a criação dele. Então nós estamos sujeitos ao ego. E dentro dessa submissão, não há mais discernimento para aprendermos a distinguir entre os pensamentos do ego e os pensamentos do Espírito Santo, e assim o ego consegue se passar por Deus. O ego consegue se passar por santidade, o ego se consegue passar por amor, o ego se consegue passar por benignidade, o ego se passa por empatia, mas tudo visando reforçar a separação. E então, antes de aprendermos a como aceitar ao Espírito Santo, nós temos que saber discernir entre o ego para não aceitarmos ao ego, imaginando que estamos aceitando ao Espírito Santo. Por isso, o curso, o Espírito Santo, nós uma vez aprendendo, e é pelos resultados dos pensamentos, sempre que se volta para a unicidade, e da unicidade vem a paz, nós estamos escolhendo ao Espírito Santo. Então, aprendendo a distinguir entre o ego e o Espírito Santo, a nossa decisão pelo Espírito Santo é a única que a razão pode ditar, porque ninguém em sã consciência escolhe sofrimento. Ninguém em sã consciência escolhe o conflito, sendo que pode ter a paz. Ninguém escolhe sofrimentos ou a pequenez, sendo que a sua mente é o todo, sendo que a sua mente está em comunhão com o todo. Só no não conhecimento, na não lembrança, ou no esquecimento de quem que nós somos, é que nós fomos capazes de ouvir ao ego e de termos acreditado que havia razão no ego. O primeiro pensamento que aceitou que de fato separamos de Deus, portanto somos culpados, somos pecadores, tudo mais que vem do ego deriva desse pensamento, e esse pensamento que em última análise precisa ser desfeito, esse pensamento da separação. Mas ele começa por esse espaço simples, que é perdoar dentro do sonho aqui de consciência, dentro da consciência individual, perdoar ao invés de condenar, ou seja, aceitar ao Espírito Santo e não acreditar no ego que diz que nós temos que fazer o que o Espírito Santo faz. Aceitar o Espírito Santo é dar um passo ao lado e deixar fluir o que venha da nossa mente certa. Não que isso seja fora da nossa mente. O Espírito Santo é mais parte de nós do que o próprio ego, porque o ego é uma imaginação. O Espírito Santo é real. Mas na consciência separada é como se isso fosse o contrário. E o perdão, então, que é o desfazer, ele que desfaz, então, as coisas do sonho, que tira o poder das coisas do ego, e sem poder, dentro do sonho, o que substitui as coisas no sonho? Nossa mente ainda está presa ao sonho. São os milagres,
são eles os efeitos dos milagres. O milagre é a mudança da mente de pensar com o ego para com o Espírito, pensar com o Espírito Santo. Uma vez pensando com o Espírito Santo, aquilo que nós trouxermos ou abrirmos para o Espírito Santo não está mais sujeito às leis do ego, porque o ego nunca teve poder mesmo por conta própria. Só teve poder quando nós nos associamos a ele. Nós nos dissociando do ego, nós retiramos o poder do ego e voltando a nossa mente ao Espírito Santo, isso abre espaço para que os efeitos do milagre venham substituir as coisas aqui no sonho. E aí isso o curso chama, então, de sonho feliz ou mundo real, que é o mesmo mundo, o mesmo instante de mundo perdoado que eu falei lá no início, que por um instante, quando nós pensamos no mundo, e nós pensamos com a mente de Cristo, não havia ainda ego, nós amamos aquele, o mundo imaginado, porque não havia ideia de culpa, pecado nele. O mundo real, o sonho feliz que o Espírito Santo nos mostra, é igualmente assim, é um mundo em santidade, onde não há mais sofrimento, porque não há mais condenação, não há mais culpa, e esse mundo, ele, uma vez visto por um instante, a nossa mente, ela, por essa visão, ela automaticamente, isso é um convite para que a memória de Deus retorne à nossa mente, para que o despertar da realidade venha à nossa mente, para que deixemos de ser sonhadores para voltarmos a estar despertos na feliz realidade do Cristo que nós somos, da lembrança de Deus. E isso tudo, então, vem através de um simples hábito, que é aceitar ao Espírito Santo. Nós não precisamos nem pedir por ele, porque ele é parte da nossa mente, mas nós precisamos abrir espaço para que ele possa se manifestar. E abrir espaço é não colocar a nossa decisão não mais no ego, não colocar mais o nosso apego ao ego. Então, a nossa mentalidade, ela precisa estar aberta para a realidade, estar aberta para aquilo que nós de fato somos. E assim, todas as coisas podem servir de lembrete para o Espírito Santo. Todos os casos específicos, com esse propósito de servirem para a cura da mente, eles passam a ser lembretes de nós voltarmos ao Espírito Santo. Então, essa é uma nova função de todas as coisas que o ego fez. O ego fez um mundo inteiro, todas as coisas dentro do mundo, com o único propósito de separar a nossa consciência de quem nós somos, para nós nos mantermos aprisionados com a consciência presa dentro de um personagem sonhado. Quando nós agora, e para se manter ocupados dentro disso, o ego ainda nos encheu de problemas. Todos têm situações e problemas, todos que têm consciência individual têm, porque a consciência individual, ela nasce com esse propósito. Mas agora nós podemos dar um novo propósito para tudo, para nós, para todas as coisas, para dar um novo propósito, para nós nos lembrarmos de novo do nosso ser desperto, para que essas coisas sejam uma alavanca para nós lembrar do despertar. É assim com a gratidão, como eu falei na terça passada, que também ela não deve ser para a idolatria das coisas do mundo, não é propósito engrandecer as coisas daqui e nem ser grato por separação, mas para ela não ser oposição a nada daqui, e assim servir de lembrança do nosso ser, para que a memória de quem nós somos possa retornar. E isso, então, é muito simples. Então, como, só para concluir aqui, então, eu quero deixar reforçada essa pergunta, que é muito prática de se fazer em qualquer situação que nós estejamos atentos, que nós queremos escolher novamente. Quero ver a paz em lugar disso, e é minha decisão ver a verdade.
Então, se eu quero ver a paz nisso, essa decisão é a minha decisão pela verdade. E estar dentro, então, da verdade, isso é estar nas condições que nas condições que preparam a nossa mente para o despertar. Nós só precisamos preparar a nossa mente. O despertar nos é dado, nos foi feito pelo Espírito Santo. Nós nem sequer isso precisamos fazer, só precisamos preparar a mente. Assim como a memória de Deus, nós não precisamos fazer nada para aceitar a memória de Deus, ou Deus de volta na nossa mente, mas o Espírito Santo prepara a mente para que essa condição se conclua. Então, nós escolhendo pelo Espírito Santo, nós estamos escolhendo pela verdade e estamos escolhendo realmente pela nossa felicidade, pelo estado de graça do nosso ser, porque o custo do ego é alto demais. O custo do ego é todo o sofrimento, toda a inadequação, todo o senso de estar faltando alguma coisa, de não se estar no lugar certo, de não se estar num estado de graça, é o custo de nós pensarmos com ego. E isso é até indigno de nós como filhos de Deus. E nós podemos sim, nós temos a resposta aqui, facilmente sair disso, porque nós não precisamos fazer nada além de aceitar ao Espírito Santo. Ele faz tudo por nós, ele nem sequer precisa ser convidado para entrar na nossa vista, porque ele já está dentro de nós, ele está na nossa mente, mas ele precisa que a gente não se oponha a ele. E não se opor é aceitar que o ego estava nos mostrando, estava nos dizendo, estava ditando, é uma mentira, isso não é real, e o Espírito Santo vai nos trazer os reflexos da realidade. Isso precisa ser praticado principalmente nas situações específicas, aquelas nas quais nós estamos cientes que precisamos do perdão para mudá-las, porque elas estão nos ferindo. Com o tempo, nós passamos a perceber que tudo que é separador nos fere e que só o que vem do Espírito Santo nos faz feliz, nada mais. Mas nós estamos aqui para nos reforçar esse chamado de Jesus, que ele atendeu, que ele aprendeu e ele aceitou, e ele largou totalmente o ego, ele largou a dualidade, e ele lembrou-se de si como Cristo, e ao se lembrar de Cristo, ele já o fez por nós, mas cada um ainda precisa aceitar isso, e esse é um caminho, e é o único caminho. Não há outro modo que não seja pelos pensamentos do Espírito Santo, pela a forma de aprender isso pode ser diferente, pode ser vários modos, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Que nós ainda somos tal como Deus nos criou e nada que é irreal pode nos afetar, porque nada que é irreal existe e só Deus é real. Então, hoje, de minha parte, decidi trazer isso que com certeza já foi falado muitas vezes, todos nós temos isso na nossa mente, todos nós sabemos disso, mas muitas vezes, no momento que algo específico nos pega, é tão fácil escorregar no medo, e no medo nós ouvimos o ego e não essa mensagem do Espírito Santo. Por isso esse reforço, por isso esse convite para praticarmos cada vez mais para isso se tornar natural dentro de nós, porque nós viemos a ser uma consciência individual pelo ego, portanto, o ego era natural para nós. E agora estamos aprendendo a reverter isso. O ego é o estranho, é o intruso, um pensamento de separação é estranho e intruso, e a lembrança da realidade é que deve ser natural, e nós estamos aqui
para reforçarmos uns aos outros e nos alegrarmos por essa prática, por essa possibilidade de aprendermos isso, de praticarmos isso. Toda a gratidão a Jesus por trazer esse ensinamento para nós e nos possibilitar esse caminho onde a lembrança do nosso ser volta com leveza. Eu queria falar isso, então, hoje, e estou aberta aqui para interação para vocês, por favor. Quem gostaria de comentar algo, de acrescentar ou de trazer a sua compreensão do que foi dito hoje? Se faz sentido, gente, isso de basta aceitar ao Espírito Santo, de colocar-nos como meta. Aceitar o Espírito Santo é olhar de volta nas situações específicas onde nós sentimos que precisa entrar um perdão porque estamos sofrendo. Faz sentido nós olharmos de volta para o Espírito Santo, porque isso desaparecerá, porque o Espírito Santo não vê separação, portanto, ele não vê ataque. Faz sentido isso? Alguém ainda gostaria de trazer uma contribuição na nossa interação? Ou ficamos com esse pensamento para hoje, para afirmar isso e buscarmos reforçar isso, que eu sei que já está sendo praticado, mas quanto mais nós nos lembrarmos, mais forte fica a nossa decisão só a favor disso. Aí, Daci, por favor. Eu nem sei bem direito se é pertinente, Ing, mas essa é uma dúvida assim, que me passa, né? Tem algo que está me ferindo, que isso até aconteceu comigo essa semana. Estava assim, uma situação que estava insuportável para mim, uma situação que criada assim, naquele momento, claro, que foi brotada pelo ego na minha cabeça, e num momento assim tão feliz, e aquela informação me trouxe um incômodo gigantesco. E eu fiquei assim, Espírito Santo, me ensina a ver isso de um modo diferente. Eu não tô conseguindo sair desse lugar. Eu percebo que isso é coisa do ego, que não é real. E eu pedi bastante. No momento que estava acontecendo a coisa, eu não consegui. Eu apenas ficava nesse lugar de pedir um descanso, de entregar para o Espírito Santo, mas eu não consegui relaxar. Depois que eu vim embora, vim para casa e tudo, aquilo ficou. E eu estou pedindo, eu estou entregando, mas não consigo entregar de verdade. Essa pergunta, eu quero ver isso de um modo diferente. Me ensina a ver isso de um modo diferente. E depois de uma conversa dessa assim, bem séria, digamos assim, eu me acalmei, tá? E eu não consigo. A minha pergunta é, graças, né, ao Espírito Santo, eu me acalmei com relação a essa situação, eu lembro dela, mas ela não está me ferindo mais. Mas a minha pergunta é, eu não consegui ver de um modo diferente esta situação não me ferir mais? Eu fico sempre esperando um outro olhar. Eu não tive o outro olhar que eu tive, essa situação, eu não entro nela, sabe? É por aí. A prática vai te trazer isso cada vez mais, Iraci, a fé. Faltou a fé, e eu não estou falando especificamente para você, mas para todas as situações que parece que é real a decisão por querer que ela seja mudada, mas ao mesmo tempo há um medo que está dizendo que isso é real, então não é uma entrega total. É uma entrega com o pé para trás, é uma entrega na qual eu ainda estou segurando a situação, e se ela se mudar por um milagre, eu vou passar a acreditar no Espírito Santo.
É mais ou menos isso que passa pela nossa cabeça. E se o Espírito Santo não fizer nada, estou aí sofrendo mesmo. Então, ela é mais forte que eu, ela é verdadeira. Isso é um passo que, por isso que veio, para escaparmos disso, é que vem a prática cotidiana de nós pensarmos com o Espírito Santo, para aprender a largar mesmo de fato. Agora, tem outra situação, para não se sentir culpado. No momento que nós soubermos largar mesmo de fato, nós, num único pensamento, perdoamos o mundo todo e a expiação está aceita. Então, o que nós estamos aprendendo com o curso em Milagres? Exatamente esse processo de aprender a largar ao Espírito Santo. A nossa decisão já é pelo Espírito Santo, mas ela não é somente pelo Espírito Santo. Ela ainda tem um crédito, ainda tem uma parte que está dando realidade ao sonho. Ela ainda está contaminada por medo. E no medo, nem o Espírito Santo ele não pode se impor, porque seriam duas vontades, a de Deus e a de nossa. E o que nós estamos aprendendo? Aprendendo a praticar de modo a que venhamos a aprender a fazer essa única decisão pelo Espírito Santo com a destreza absoluta, com a mente completa, sem nenhuma outra contaminação de medo, que na verdade ainda é uma vontade pela separação, ainda é medo de Deus. Então, no momento que nós, a cada prática, a certeza de que o Espírito Santo é mais real do que o ego vem à nossa mente. Por isso, quanto mais praticarmos, mais rápido vem essa convicção na mente de que o Espírito Santo é verdadeiro e não o real, e não o ego. Enquanto as coisas produzirem medo a nós, na mente nós estamos aprendendo que o ego é real. Ou, se ele não fosse real, nós não sentiríamos medo. Se estamos sentindo medo, o ego é real, e por isso, e Jesus sabe que é assim, e o Espírito Santo sabe, todos os despertos passaram por isso, e por isso que o curso é essa jornada de aprendizagem. Aprender a perdoar é aprender a tomar essa única decisão a favor da paz, e a paz que vem agora, enquanto aprendizes, enquanto praticarmos o perdão, Jesus ele fala lá no começo do livro de texto, ele cobre para nós o que nos falta de convicção. Por isso que nós igual já recebemos as dádivas do perdão, que é a paz. Mesmo quando ainda praticamos com um pouco de medo, nós podemos sim confiar, porque Jesus cobre o que nos falta na fé, mas a decisão para nós não acreditarmos mais no ego tem que ser tomada por nós. O céu é uma decisão que eu devo tomar, como diz uma das lições. Mas nós estamos justamente aqui nos incentivando a praticarmos cada vez mais isso, para só isso, porque só isso é que ainda tem uma verdadeira função para nós aqui, vamos dizer, dentro do sonho. O porquê que ainda estar dentro do sonho? Não é mais para ver o mundo do ego, mas para aprender isso. Aprender a desfazer o medo, a crença no ego. A Sandra também levantou a mão, se você quer complementar. Enquanto a Iraci falava, eu me lembrei do medo da liberação também, né? Que é o medo como é que é? Da perda da individualidade, né? Da suposta. A ideia de sacrifício. Perder algo, né? No fundo é medo de Deus, mas aqui é medo de ser abruptamente arrancado daqui. Sim, medo de ter nada, né? Isso tudo nós vemos, olhamos de volta com a mentalidade do Espírito Santo, o quanto isso são obstáculos para a paz. E o quanto são, dentro da vista do Espírito Santo, são só fantasias, são como um nevoeiro. Ela não tem
força nenhuma de segurar nada, nenhuma pluma nenhuma pena, como ele diz lá no livro. Mas enquanto nós não olharmos de frente, enquanto não encararmos essa situação, ela vai nos afetar. É um sinal que ainda há uma identificação com o corpo, né? Isso, e antes de largarmos da crença no corpo, nós temos que aprender a nos perdoar por pensar na separação. E inclusive, nos perdoar por acharmos que o corpo tem... Porque o ego nos deu o corpo como um pagamento pela nossa decisão por ele. Tipo um benefício. Então, desfazer essa crença de que o corpo tem algo a nos oferecer e nos perdoar pela crença da separação. E isso tudo vem, a gente fica aqui falando em diversas formas diferentes, mas isso tudo é um conjunto, um pacote que vem no mesmo entendimento, numa única atitude, numa consciência, numa tomada de consciência, vem isso tudo. O Espírito Santo nos oferece esse pensamento que contém essa tomada de consciência. A cada instante santo, quanto mais instantes santos, mais a nossa mente vai aceitando isso como real. Muito mais real que o medo do ego, que o medo que o ego nos causa. Não medo do ego, mas medo, sentimento de medo, por estarmos alinhados ao ego. A aceitação, a escolha e o exercício, né? Isso, a decisão e depois a firmeza pela decisão. Muito obrigada, Ingrid. Obrigada, Sandra. A Iracila levantou aí na mão. Não, é só para... porque a gente não explica qual situação, eu acho que aí a sua explicação é baseada, né, no que a gente fala. Mas no que eu falei, você entendeu que, aliás, eu quer dizer que eu estava com medo de ver de modo diferente, era isso? Não no nível consciente. Estou falando da mente. Na mente, sim, na mente, porque se não houvesse medo, a entrega do Espírito Santo teria sido completa. A nível inconsciente, a parte consciente não sabe disso. Mas dá para fazer essa leitura pelo efeito que a tua decisão teve, e isso vale para todos nós, para todo, como eu disse, ela vai ser completa no único perdão, porque nós estamos praticando perdão, não fazendo perdão, mas precisamos praticar para aprender a fazer. Uhum. Então, não é um medo consciente aqui, é o medo da nossa mente. Como eu sempre disse, como eu falei várias vezes hoje, nós não estamos cientes dos nossos pensamentos na nossa mente. Nós só temos aquilo que estamos cientes aqui, é só o que brota do inconsciente para o consciente. Mas é que nem a ponta de um iceberg, a ponta do iceberg nós enxergamos. Mas o que está submerso na água? Então, nós não sabemos dos nossos medos inconscientes. E nós estamos aprendendo, a cada prática de perdão, uma partezinha desse iceberg, desse medo inconsciente está sendo desfeito, até que não haja mais. Uhum. Tá bom, obrigada, Ingrid. A Nádia? É um alerta, né, Ingrid? A cada medozinho, a cada ataque que a gente sofre, que a gente acha que está sofrendo, é um alerta. E tem uma parte do curso que diz que os invulneráveis não protegem o seu ego porque eles não se sentem atacados. Eles já sabem quem são. Eu queria falar isso. Exatamente isso. Então, nós estamos aprendendo a ser invulneráveis por lembrarmos novamente quem que nós somos, mas lembrar de viver, de ser
isso, não de saber intelectualmente. Então, e todos vão lembrar, porque isso é uma garantia de Deus. Obrigada, Nádia. Obrigada, Iraci. A Sandra. Mais alguém gostaria de trazer uma contribuição aqui? Não? Então eu vou encerrando aqui. Gratidão sempre a Deus por não nos deixar perdidos dentro de um sonho de separação, de providenciar por nós esse modo de despertar que nós chamamos aqui simbolicamente de Espírito Santo.